Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje continua no livro de Filipenses, agora no capítulo 2, versículo 13, e diz assim: Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Além de Paulo apresentar Jesus como modelo de humildade, ele também o apresenta como modelo perfeito de obediência. A obediência nunca levará ninguém a ser salvo. No entanto, pessoas que foram salvas pela graça têm prazer em fazer a vontade de Deus e, com isso, realizar as boas obras. E isso não é contrário ao plano da salvação que Paulo apresentou lá no livro de Romanos, onde nos apresenta a justificação pela fé. Aqui, Paulo apenas acrescenta que precisamos desenvolver nossa salvação, como diz no versículo 12, anterior a este que nós lemos agora. Então vamos ler o que diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Essa frase, desenvolvam a sua salvação, parece que nós é que conquistamos a nossa salvação. Mas, na verdade, Paulo está falando que esse desenvolver não é fazer algo para ser salvo, mas é andar coerente com a fé, viver coerente com a fé, permitindo que Deus nos transforme e nos use para as boas obras, que atrairão todos a Cristo. E aí você começa a encontrar dificuldade de fazer isso, pois a sua natureza carnal ela atrapalha, ou ela pode até levar você para um outro extremo, para que você creia que vai conseguir alcançar a salvação pelas boas obras. Mas Paulo continua explicando isso, e aí nós chegamos ao versículo de hoje. E nesse versículo nos mostra como nós vamos conseguir fazer boas obras, como nós vamos conseguir ser obedientes, como nós vamos conseguir nos manter desenvolvendo essa salvação, ou seja, andando coerente com a nossa fé. Tudo vai honrar e glorificar ao nosso Deus. E o segredo está nesse versículo. É Deus quem efetua em nós o querer e o realizar. Isso mesmo. Se não fosse esse Deus habitando em nós, nós nunca seríamos obedientes e nós nunca íamos conseguir desejar permanecer nesta salvação e realizar obras que nos mantêm dentro desta salvação. Portanto, Paulo continuava crendo que a salvação é obra exclusiva de Deus. E até mesmo a fé, ela não é algo natural do ser humano, mas é um dom de Deus pela atuação do Espírito Santo em nós. E esse mesmo Espírito, ele nos capacita a realizar as boas obras. Humanamente, nós não conseguimos fazer boas obras ou tomar decisões corretas. Por isso, Deus age no nosso querer e no nosso realizar. E por isso, o versículo 12 termina dizendo que diante dessa presença divina se movendo em nós, deve haver temor e tremor. E isso não tem a ver com medo,
Na verdade, isso tem a ver com reverência em sabermos que estamos em sua presença e consciência de vivermos em obediência a Ele. Por isso que nós devemos fazer tudo com temor e tremor, desejando fazer a vontade do Pai, desejando obedecer ao que o Senhor espera de um cristão salvo. Portanto, não existe a desculpa de como eu vou conseguir, como eu vou me manter no caminho, como é que eu vou fazer a vontade de Deus, como é que eu vou conseguir ser obediente ao Senhor. O versículo de hoje vem para nos dizer que é Deus quem vai efetivar em nós tanto querer como realizar. Então, por isso, a salvação ela é possível, porque Deus continua trabalhando em nós após a cruz. Mas o dia a dia, o pós-cruz, a vida, o cotidiano, pode nos levar para longe da cruz, pode nos fazer virar as costas para o plano da salvação. O dia a dia pode nos levar para outro lugar. Então nós precisamos, como Paulo disse, desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Ou seja, nós precisamos andar como pessoas salvas, fazendo a diferença nesse mundo. E isso nos manterá no plano da salvação. Isso é fácil para o ser humano? Não. Se nós conseguíssemos ser obedientes, Jesus não precisaria ter vindo à Terra. Jesus veio justamente porque nós não conseguimos ser obedientes. E por isso, ele teve que intervir na história e obedecer no nosso lugar para que nós tivéssemos direito à vida que ele conquistou. Então, Jesus, sim, ele consegue ser obediente. E aqueles que têm o Espírito de Jesus conseguem ser obediente enquanto esse Espírito estiver em nós. Porque ele vai gerar em nós o querer e o realizar, nos mantendo na vontade do Senhor. O problema é que muitas vezes a gente quer fazer tudo só ou pela nossa força. E aí a nossa natureza carnal nos derruba e a gente fica decepcionado. E a gente diz, meu Deus, eu estou há muitos anos na igreja, eu estou há muitos anos conhecendo essa mensagem e eu continuo fazendo as coisas erradas. Como é que pode? Eu continuo tomando decisões erradas, eu continuo andando por outros caminhos. Por quê? Porque você muitas vezes confia nas suas decisões, você confia em você mesmo. E às vezes, por você estar há muitos anos, você confia nesse muitos anos, nesse seu conhecimento adquirido e agora você acha que está seguro, nunca vai estar, porque quem realiza, quem efetua o querer e o realizar em nós é Deus. Tira Deus da jogada, tira o Espírito Santo de nós e nós nunca seremos salvos, nós nunca conseguiremos permanecer no caminho. Ser salvo por Cristo na cruz foi algo maravilhoso, que modificou a nossa vida, que transformou, foi a notícia extraordinária. Nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Mas durante o dia a dia, Jesus precisa ser o nosso Senhor, aquele que guia os nossos passos, aquele que diz esse é o caminho, andai por ele. E para isso nós precisamos obedecer a Ele para que possamos fazer a vontade do Pai. Isso é difícil, é por isso que nós precisamos do Espírito Santo, que nos dará a mente de Cristo. E aí nós conseguiremos fazer a vontade do Senhor, não por nossa força, não por nossos tantos anos de igreja, mas simplesmente porque Ele habita em nós e Ele tem o controle da nossa vida. Vamos orar, vamos colocar mais uma vez a nossa vida nas mãos dele.
Deus querido, nós te agradecemos pelo plano perfeito da salvação. Nós cremos que a salvação é pela graça, que a salvação vem pela fé, e a fé em Cristo Jesus. Nós temos certeza absoluta que obras não salvam, mas nós cremos que obras boas são vistas na vida de pessoas que foram salvas. Pessoas que agora são guiadas pelo Espírito, que têm Cristo vivendo nelas, eles praticam boas obras. E todas as pessoas conseguem ver isso. Isso é um testemunho poderoso. Nós conseguimos ver pessoas que foram transformadas de verdade e agora têm suas vidas guiadas pelo Espírito. Não é fácil para nós, humanamente, tomarmos decisões corretas e decisões que nos farão permanecer no caminho. Mas louvado seja o teu nome, Senhor Deus, porque a tua palavra nos declarou hoje que o Senhor vai efetuar em nós o querer e o realizar. E isso é extraordinário, isso faz com que a gente tenha temor e tremor pela reverência de estarmos na tua presença e pela consciência que temos a necessidade de obedecer ao Senhor. Nós sabemos que o Senhor pode efetuar em nós o querer e o realizar. E para isso nós precisamos permitir que o Senhor tome o controle da nossa vida. Aqueles que aceitaram o Senhor como Salvador, entregaram as suas vidas ao Senhor. E o Senhor agora tem posse da nossa vida e pode nós o querer e o realizar. Se o Senhor não consegue fazer isso na vida de alguém que está ouvindo esta oração, é sinal de que essa pessoa ainda não entregou a sua vida por completo ao Senhor. Ela está tentando fazer tudo segundo a sua força, segundo o seu achismo, segundo o seu coração que é enganoso. Ajuda, Senhor Deus, para que essas pessoas te aceitem como Salvador e Senhor. E assim elas permanecerão no caminho até que esse céu se rasgue. A tua paz nesse novo dia, a certeza de que estamos sendo guiados pelo Senhor, a certeza de que permaneceremos no caminho, porque o Senhor é que vai cuidar de tudo isso para nós. Uma vez que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós podemos descansar na certeza de que o Senhor cuidará muito bem de nós. Obrigado por essa nova semana, que seja uma semana abençoada, que possamos tomar decisões corretas e que possamos receber boas notícias. Dá-nos a tua paz, fica conosco, por Jesus. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.